Olha aí, pessoal, o Brasil é um país surreal, não tem explicação para o Brasil, é impressionante. E a definição de duplo pensar foi atualizada com sucesso com essa nova declaração do senhor Guido Mantega. Lembra do Guido Mantega? Você lembra dele? Pois é, ele falou aqui basicamente o seguinte, que não existe desequilíbrio nas contas públicas. Pois é, não existe, tá equilibradinho, nossa, tá uma maravilha essas contas públicas. Que o governo não consegue chegar nas metas estabelecidas, não consegue enviar um orçamento minimamente decente, projeta uma série de receitas que não se concretizam, esquece de mensurar despesas ou as mensura de forma subestimada, vira uma bagunça depois, precisa do STF dando uma forcinha para não incorrer em crime de responsabilidade fiscal, mas não, tá tudo equilibrado, tá uma maravilha. O mercado que é injusto com o governo, esse governo maravilhoso, tá fazendo tudo certinho, mas o mercado quer uma carnificina, sim, ele usou esse termo também. E nem é tanto assim, o meu ponto nem é tanto, né, minha dúvida, nem é tanto como responder ao senhor Guido Mantega, não é como refutar os seus argumentos, isso é simples de fazer, isso é até trivial. A minha pergunta real, o questionamento que eu faço é, o que esse senhor fez para ainda ter espaço na grande mídia? Por que ainda deixam esse cara falar? Se o Brasil fosse um país sério, um país minimamente justo, esse senhor estava atrás das grades, estava preso pelo que ele fez com o Brasil. Ele é o grande responsável, o grande criminoso intelectual por arruinar a economia do Brasil na era petista, por nos fazer perder aí 2 décadas, pelo menos, da nossa economia, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento enquanto país. Esse cara cometeu um crime de lesa pátria, ele é um traidor da pátria brasileira e tá aí sem pagar pelos crimes intelectuais cometidos e tendo espaço na grande mídia para ficar falando esse tipo de baboseira. Em que país que nós vivemos? É uma coisa impressionante. Vamos conversar sobre essa insanidade, os devaneios do Guido Mantega. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, o Guido Mantega foi ministro da Fazenda lá na era do Lula ainda, no seu segundo mandato, né? Depois que o Palocci caiu por causa de corrupção e tudo mais, o Guido Mantega entrou como ministro da Fazenda e permaneceu como ministro da Fazenda até o governo Dilma Rousseff. Na verdade, ele foi mais longevo nesse cargo do que o Lula enquanto presidente naquela época. Agora o Lula já ultrapassou. Muito mais longevo que a Dilma Rousseff. E ele é o grande nome, o grande cérebro por trás da concepção da nova matriz econômica, que nem é nova e nem é econômica, muito pelo contrário, é desastrosa. E foi isso que levou o Brasil para o buraco de forma definitiva. O Brasil já não estava bom, mas quando ainda se seguia o tripé macroeconômico lá da era FHC, dava para o gasto, né? As coisas estavam razoavelmente equilibradas. Quando o Guido Mantega começou com as suas ideias keynesianas, aí realmente a vaca foi para o brejo de forma definitiva. Então ele é um cara que não deveria ter moral para falar da economia, mas caramba, o Delfim Neto aí até esses dias para trás, morreu agora, né? Mas até poucos dias atrás ainda falava, o cara, outro responsável por toda essa política de desenvolvimentismo que travou a economia brasileira lá nos anos 80, nos anos 70 também, um cara que é uma cria do sistema uma cria do sistema desde os tempos da ditadura, mas enfim, o que o Guido Mantega falou aqui de forma geral, né? Ele deu uma declaração para a Folha de São Paulo, é claro que tinha que ser a Folha de São Paulo, para dar espaço para um mané desses aí, né? Foi ontem, né? Publicaram isso ontem, no domingo, dia 8 de dezembro, e ele falou o seguinte, né? Que o Lula acertou completamente nisso aí, né? Tá certinho a questão dele aqui de dar a isenção do imposto de renda, porque o governo não tem que fazer os caprichos do mercado, o presidente não pode fazer isso. Olha só, o mercado queria desindexar, isso não ocorreu. O presidente Lula não pode ficar só fazendo os caprichos do mercado, porque na verdade o que aumenta a dívida pública são os juros altos, né? Quer dizer, se o governo gastar mais do que arrecada, a dívida não vai aumentar não, né? Só vai aumentar se os juros forem altos. Então, se os juros estiverem baixos, aí
5% ao ano, e o governo gastar mais do que arrecada, a dívida não vai crescer, ela vai diminuir, né? Olha a matemática desse cara. Pelo amor de Deus, uma coisa bastante óbvia, né? O que aumenta a dívida pública são os gastos excessivos do governo, que geram déficits. Esses déficits pressionam a dívida pública, porque são eles justamente que impedem que sequer a dívida seja paga, os juros da dívida, né, o serviço da dívida, que seria o superávit primário, para pagar os juros da dívida. Portanto, então, realmente, os gastos estatais são um grande problema dessa história. E é o excesso de gastos que dá a certeza para o mercado, logo para quem empresta dinheiro para o governo e para quem cobra juros do governo, de que esse mesmo governo não vai conseguir pagar a conta lá na frente, por isso o risco é maior. O prêmio tem que ser maior também, porque se o governo não consegue economizar hoje para pagar os juros da dívida amanhã, por que ele vai conseguir economizar amanhã, né? A tendência é só piorar nesse cenário. E aí ele segue dizendo outra pérola maravilhosa, que talvez a pior, não é? Houve muita conversa dizendo que as contas públicas estão desequilibradas, que há irresponsabilidade fiscal, o que não existe. Não existe. Não está desequilibrado nada no orçamento, está uma maravilha, né, Guido Mantega? Né? Isso aqui é o duplo pensar que a gente encontra lá na obra 1984, do George Orwell. Ou seja, a pessoa, ela fala algo e ela acredita tão veementemente naquele algo mentiroso que ela fala que aquilo se torna uma verdade para ela. É a capacidade de relativizar a verdade em prol do discurso, que é o que ele tem feito aqui de forma constante ao falar, aí, não só nessa entrevista, em várias outras também, né? E aí ele segue dizendo que o mercado sempre vai achar que é insuficiente porque essa é uma tática, né? Porque isso aí, o mercado mantém o governo nas cordas. É aquela coisa, aquele pensamento imbecil de achar que o mercado é uma pessoa, o mercado é um clube, é um time, né? O pessoal se junta numa mesa ali para, de forma maquiavélica, ficar conversando, ficar fazendo ali a estratégia, a tática para pressionar o governo, né? Quando, obviamente, falamos do mercado como falamos da sociedade. É um ente abstrato, que nada mais é do que a soma de diversos interesses pulverizados, interesses diversos. No mercado é cada um defendendo o seu próprio interesse, mas no final das contas nós temos um somatório disso que aponta numa direção. É tipo aquele negócio de vetores lá da aula de física, né? Você tem um vetor apontando para uma direção com uma força 10, um vetor apontando para outra direção com a força 5, e aí você tem a resultante, que é um movimento na direção da força maior, no resultante ali da diferença entre as forças aplicadas. Então você tem várias forças no mercado aplicando ali em direções diferentes, apontando para direções diferentes. No final das contas, você tem um resultante disso, que é o que tipicamente acaba impactando mais ou menos na economia como um todo. Não porque há um ente abstrato fazendo isso aí, né? O senhor mercado, como a gente até fala de forma jocosa. Não, são pessoas, são indivíduos, né? Mas olha só, aí ele segue dizendo aqui o seguinte, né? Imaginemos que o Ministério da Fazenda foi otimista e não consiga economizar esses 30 bilhões. Ele vai cortar, fazer um contingenciamento e cumprirá a meta. Caramba, a gente não tem certeza nem se o governo vai cumprir a meta este ano. Tava faltando, sei lá, 180 bilhões, 150 bilhões para o governo conseguir fechar o orçamento do ano que vem. Como que o Guido Mantega me vem com essa história? Que não é fácil. Se faltar dinheiro, o governo vai cortar, vai contingenciar. E se não puder contingenciar, se o valor o excedente ali, o déficit for tão grande que o governo precise entrar nas despesas obrigatórias e aí não vai poder cortar isso, o que vai acontecer, né? Pois é, e ele falou, não, que a mesma coisa vai acontecer lá em 2026, né? E aí ele criticou o Banco Central de novo, né? Falando aqui, não, porque a culpa é do Banco Central, e aí o dólar chegou a R$6, né? É claro que o Banco Central é culpado pelo dólar chegar a R$6 depois do discurso do Lula, do Haddad, né? Que é a mesma coisa, mas enfim. Não é como se tivesse uma correlação entre um item e outro, né? Pois é, enfim. E o Haddad também falou, tem aqui, né, a entrevista completa aqui da Folha, que levou em consideração o Henrique Meirelles, né? Mas a gente já sabe que o Henrique Meirelles fez o L e agora parece arrependido e tudo mais.
Pois bem, o que o Guido Mantega falou, né? Que só se houvesse uma carnificina aqui, né? Ele usou essa expressão, inclusive, né? Só se o governo fizesse uma carnificina cortando saúde e educação, né? Que o mercado iria aqui gostar das medidas e tudo mais, né? Fazer com que fosse suficiente, o mercado iria aceitar isso como suficiente. Pois bem, é a situação, de fato, né? De um cara que levou o Brasil para o buraco. É com esse tipo de percepção aqui, com esse tipo de concepção econômica, que o Brasil foi para o buraco. Está explicado para quem tinha dúvidas, né? Mas por quê que o governo PT foi tão ruim lá atrás? Por que o Guido Mantega foi o pior ministro da Fazenda da história desse país? Faz parecer o Haddad, torna o Haddad, né, perto do Guido Mantega, o Haddad se torna um economista austríaco. Por quê? Tá aqui. Por esse tipo de coisa, por esse tipo de situação aqui, o cara é completamente despirocado das ideias e tá aí dando o atestado dele de duplo pensar, de que não tá nem aí para sólida ciência econômica, para fundamentos, nada disso. O importante é o discurso político e a economia, meu amigo, que se lasque por completo. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.